Eu não tenho receio em afirmar que nós estamos num caminho importante. É um fato natural isso, de repente, um desequilíbrio dentro das partidas. Nós estamos aí, nós jogamos com duas formações completamente diferentes, mas jogadores que já, pelo pouco tempo de trabalho, já conseguem desenvolver um pouco daquilo que todos nós queremos. Eu acho que teremos realmente mais dias pela frente. Eu espero que possamos dar um salto de qualidade, já considerando que todos os jogadores estarão aí em condições a partir de agora, e procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia. Um resultado que, como esses anteriores, também será fundamental para o desenvolvimento da nossa campanha, e espero eu que possamos fazer um jogo ainda melhor do que aquilo que nós apresentamos nessas duas primeiras apresentações. Dorival, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Teve uma frase sua que nos marcou na última entrevista coletiva pós-jogo, que você fez um resumo, né, do que você viu contra o México. Você disse que saía mais satisfeito do que preocupado. Fazendo um balanço agora desses dois amistosos e pensando no que você tem pela frente, você segue mais satisfeito que preocupado? Muito mais confiante, com certeza entendendo que nós estamos no caminho. Eu volto a falar que é uma fase preparatória, era mais que necessário que tivéssemos oportunizado a todos os atletas praticamente, ou quase todos, a possibilidade de atuarem. Vai existir com certeza uma disputa saudável dentro de um grupo que está se formando, se conhecendo ainda mais, percebendo características de todos os jogadores e, no nosso entendimento, aquilo que nós teremos de melhor já para o jogo de estreia. Eu acho que foram dois ótimos jogos, no sentido de nós colocarmos em campo todos aqueles que estão nesse processo de treinamento e podemos conhecer um pouco mais de cada um deles. Eu acho que foi fundamental tudo isso, e daqui para frente intensificarmos trabalhos, melhorarmos ainda mais. Com certeza teremos talvez campos um pouco mais dinâmicos, apenas como uma colocação, não uma justificativa, jamais. Nós pegamos um campo que eu acredito o gramado tenha entre 20 e 30 dias apenas de colocação. A bola estava amarrando muito, então para quem marca é muito mais simples do que para quem ataca. Nós precisamos de uma dinâmica um pouco maior na troca de passe. Acabou acontecendo no segundo tempo, porém ainda não com a efetividade, com a velocidade que nós queremos. Mas é uma equipe que tem muito ainda para crescer, para evoluir, jogadores de ótimo nível. Nós queríamos o resultado, nos abrimos, correndo um risco, porém fomos à frente, buscando até com mais atacantes a possibilidade da definição do resultado. Criamos, não fomos felizes. Eu acho que foi um jogo agradável para quem assistiu, porém ainda precisamos de um equilíbrio um pouco maior, e isso com certeza vamos adquirir com um pouco mais de tempo. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. Em quase todas as suas falas aqui nos Estados Unidos, você falou em girar o grupo, dar oportunidade a todos, e o único setor que você não girou nos dois amistosos foi o gol. Ontem a gente até brincava sobre a escalação, você dizia, tem um aí que não vai mudar. E de fato não mudou. Você está convicto, o Alisson será o goleiro titular da seleção, por isso a sequência a ele? Existe possibilidade ainda de rever esse conceito ou não? Você está convicto e por isso ele jogou, o único jogador a jogar os dois jogos? Bom, primeiro pela falta do Ederson e do próprio Alisson nas duas partidas anteriores, nós fizemos a convocação de Rafael e Léo Jardim, dando uma oportunidade ao Bento, que por sinal foi muito bem. Eu achava correto, com o retorno do Alisson, que vinha sendo titular da equipe até então, que ele voltasse e tivesse as mesmas duas oportunidades. Olha, isso daí é um teste, isso daí não, é apenas para que entendamos um pouco mais o momento de cada um deles, certo? As definições vão acontecer daqui para frente. Eu acho que nós temos confiança em todos os jogadores que aqui estão, esse é um fato importante.
os treinamentos irão nos direcionar para a equipe que possamos iniciar aí a partida seguinte. Espero poder ser o mais correto possível, colocando em campo jogadores que estejam nas suas melhores condições e, principalmente, possam encontrar o ajuste e as correções para que não percamos a nossa organização em momento nenhum. Foram 4 amistosos, sofremos 3 gols praticamente com bolas paradas, outros 3 em bola em movimento, não que a bola parada não seja, ela efetivamente faz parte da partida e o nosso nível de atenção precisa estar sempre muito alto, mas foram 2 pênaltis contra a Espanha, bem duvidosos, diga-se de passagem, e fizemos 8 gols. Eu acho que nós precisamos desse algo mais, desse equilíbrio, para que voltemos a ter jogos com a intensidade que precisamos, até porque quando nós adiantamos a nossa marcação, pressionamos o adversário, isso daí fez com que eles precipitassem alguns passes e caíssem em erros que foram importantes para a gente. E precisamos fazer isso com um volume ainda maior, uma intensidade maior. Então, tudo isso é questão de trabalho, de treinamento, para que possamos ajustar um pouco mais os comportamentos de cada setor e, a partir daí, temos uma equipe um pouco mais segura, porém, com a mesma agressividade que ela vem apresentando e, com certeza, ainda com potencial de melhora. Dorival, Éder Traschini do UOL. A gente viu hoje o Vini um pouquinho mais pela faixa central no primeiro tempo, o Rodrigo mais aberto pela esquerda, e no segundo tempo os dois se inverteram bastante, né, o Vini e o Rodrigo. Queria que você explicasse um pouco da sua ideia para esses dois, para essa dupla, e no final você acabou tirando o Rodrigo, que talvez parecesse até um pouco melhor no jogo do que o Vini, então também é a opção por tirar o Rodrigo e não o Vini. É que primeiro faltavam poucos minutos, eu queria tentar aproveitar um pouco mais a força do Vini para uma jogada individual, naturalmente que com o Rodrigo também nós teríamos, mas é apenas uma última tentativa em cima de um banco que eu preciso valorizar, porque eu tenho ali jogadores que também possam ser decisivos, e Martinelli entrou e criou 2 ou 3 ótimas oportunidades. Então eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. De repente, em determinado momento, um jogador vai estar sentindo um pouco mais. Mesmo que ele tenha feito uma ótima partida, nós temos opções ali fora. O que é importante é que essas mudanças dentro da própria, dos 90 minutos, proporcionem ao adversário uma dificuldade um pouco maior. Ora um jogador pelo lado, ora por dentro, ora invertendo com um atacante ou com um meio-campista. Isso daí nós tivemos. Acredito eu que nós tenhamos criado aí boas dúvidas em relação a como eles nos marcariam. Porém, ainda precisamos de uma dinâmica maior na troca de passes e principalmente no balanço lateral dessas equipes. Quanto mais nós fizermos essa bola rodar de um lado para o outro, com menos morosidade, mais dinâmica, com certeza nós abriremos um pouco as possibilidades e por dentro, de repente, buscaremos infiltrações que serão importantes para a gente. Oi, Dorival. Aqui, Bruno Cassucci, do GE. Em algumas respostas você já abordou bastante o que busca ainda de aperfeiçoamento no aspecto ofensivo, e eu queria entender defensivamente. Hoje a gente viu em alguns momentos os Estados Unidos com uma certa liberdade, conseguindo finalizar de média distância, de fora da área, acertou uma bola na trave, o Alisson fez boas defesas. De alguma forma você entende que precisa proteger um pouco melhor a frente da área, e defensivamente o que você pretende trabalhar e aperfeiçoar nesses 12 dias que você vai ter até a estreia? Eu acho que é uma situação que nós temos que buscar esse equilíbrio. Nós temos um meio-campo consistente. Nós estamos jogando com 2 pontas bem ofensivos. Nós estamos jogando com um atacante que tem toda a liberdade de movimentações, enfim. A recomposição ela é importante. Nós estamos cobrando tudo isso. Um pouco diferente do que jogavam em suas equipes, por exemplo, mas tendo
uma certa obrigação de um retorno, até porque, até encontrarmos um equilíbrio, nós precisamos ter um pouco mais esses jogadores individualmente no sentido defensivo, para que daqui a pouco, aí sim, eles tenham um pouco mais de liberdade, a partir do momento que a equipe esteja um pouco mais equilibrada. O equilíbrio ainda não existe. 2 partidas, ninguém é mágico, não acontece. Você vai encontrar essa condição com um pouco mais de jogos, treinamentos, muito trabalho, aí eu não tenho dúvidas que, de repente, encontraremos. A mesma facilidade nós encontramos também para penetrarmos na equipe dos Estados Unidos. Tivemos bolas frontais, de batidas, servimos em muitos momentos, em outros tentamos, em algumas situações fomos até bloqueados. Esse bloqueio é natural, vai muito da aproximação, da abordagem, da velocidade de abordagem e marcação, que precisa existir também da nossa parte. Eu acho que é um detalhe importante, chama atenção, e naturalmente nós vamos tentar as correções necessárias. Dorival, Gustavo Lopes, nossa Rádio USA. Você falou um pouco dessa seleção dos Estados Unidos, que vai sediar a Copa América, agora também sediar a Copa do Mundo em 2 anos. O que você conseguiu analisar dessa seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção jovem, mas já tem uma Copa do Mundo no currículo? Você avalia que essa seleção dos Estados Unidos pode concorrer com o Brasil, com as outras seleções de maior porte no futebol? Olha, só nós pegarmos aí os jogadores que estavam em campo, iniciaram a partida, todos eles jogando em clubes europeus. Acho que o momento dos Estados Unidos é completamente diferente de anos atrás. Aliás, tem ganho a maioria das disputas dos campeonatos que acontecem na América do Norte, na CONCACAF. Eu acho que isso daí é um fato que chama atenção, é importante. E nós temos que saber que o futebol mundial está mudando um pouquinho esse contexto. Nós temos equipes sul-americanas que estão em plena evolução e que, de repente, até alguns anos atrás, pouca importância era dada. Então, esse cuidado é fundamental. E nós temos que saber que para passarmos por essas equipes, nós teremos que estar ainda mais preparados. Por isso que eu falo que, para mim, foram muito importantes esses 2 amistosos anteriores a uma estreia, o que vai nos dar uma possibilidade um pouco maior de não termos aí uma surpresa desagradável, se Deus quiser, até os momentos finais dessa Copa América. Rodrigo, numa fase artilheiro, nesse ciclo pós-Copa, liderando a artilharia da seleção. Queria que você, se possível, Dorival, falasse do Rodrigo e também do desempenho do Vini, que se cobra também um desempenho ainda melhor. Queria que você pudesse analisar esses 2 jogadores de ataque. Eu acho que, aos poucos, eles vão encontrando, cada um dentro das suas características. Cobra-se do Vinícius, de repente, as atuações que ele tenha no Real. Eu acho que isso daí vai acontecer nos momentos mais importantes e decisivos dessa próxima competição. Vamos aguardar, temos paciência aí e darmos condições a esses garotos de poderem encontrarem o seu melhor. Eu acho que o Rodrigo vem evoluindo a cada momento. Quanto mais ele participar, será muito importante a nossa equipe, porque quanto mais vezes o Rodrigo esteja com a bola nos pés, as possibilidades elas se ampliam de jogadas importantes, de gol, inclusive com as finalizações que ele vem tendo aí, jogando com a camisa da seleção e do Real.